próprios erros. Então vamos passar agora a palavra para o sábio, que vai comentar com a gente sobre se o poder, se o status social, ele garante a felicidade. Sabe o que você tem a dizer para a gente? Será que também aí no Pará, o açaí, ele também garante a felicidade para a gente? Conta para a gente aí. Olha, Vinícius, o açaí garante a felicidade de muitas famílias aqui no Pará. E de todas as formas, com farinha, com açúcar, farinha de tapioca. Enfim, brincadeiras à parte, gente, maravilhosa falar de vocês, Vinícius, Carmen, Eli, Davi. E assim, a gente vai falar um pouquinho aqui, que nós fomos muito felizmente convidados aqui a falar sobre o poder e a felicidade, né? Um pouco dessa questão da busca da felicidade e daquilo que vem sendo, que acaba sendo o anseio e a meta de muitas pessoas, que é buscar em coisas materiais, em situações materiais, em condições como, por exemplo, um determinado emprego ou um cargo específico, ou no corpo, como falou a Eliana, né? No corpo, na juventude. Muitas pessoas que muitas vezes passam a vida inteira condicionando a sua felicidade àquele corpo ideal. Poxa, eu preciso ter aquele corpo, aquela barriguinha, aquela situação tal. E também para o nosso foco aqui, para a questão do poder. Eu preciso estar naquele cargo, eu preciso chegar à presidência da empresa, eu preciso estar naquele cargo ali daquela prefeitura, eu preciso estar no governo. E assim, tudo aquilo que, na verdade, nada mais é do que incumbência que se vai desvelar em muitas e muitas possibilidades de execução, muitas e muitas possibilidades de realização. Então, nesse sentido, quando a gente fala de poder e felicidade, a gente pensa, complementando o que os amigos muito bem falaram, acerca daquilo que a gente entende enquanto nas balizas iluminadas e magníficas da doutrina espírita, daquilo que a gente pensa sobre o que seria felicidade, como que nós estaremos mais felizes, como que a gente de fato vai poder provar e começar a deixar revelar essas luzes de felicidade gradativamente em nós. E nesse ponto a gente vem trazer aqui no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, os 3 primeiros itens, eu aconselho a todos lerem com muita calma. Ele fala logo no primeiro item que o nosso estado de feliz ou infeliz é inerente ao nosso grau de pureza ou impureza. O item número 1, olha só, a gente vai estar mais feliz ou infeliz com relação a uma condicionante de pureza ou impureza. No item número 2, ele diz assim, que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, olha lá, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. É como se na gama de virtudes e de afastamentos de Deus, o nosso comportamento, as nossas crenças, à medida que quanto a gente mais consegue conjugar nossa conexão com Deus, mais a gente consegue tirar partidos específicos, retornos específicos da lei de Deus acerca de um bem-estar, acerca de uma consciência em paz, acerca das alegrias do nosso jeito, à medida que nos conectamos com Deus, e da mesma forma, mais a gente acaba sentindo aquele mal-estar pertinente, inerente às nossas ações, quando estamos desconectados de Deus nos mais variados setores da vida. Então, se a gente ganha uma virtude a mais, é uma alegria a mais e é um gozo a mais do espírito. E do contrário, quanto menos virtudes a gente tem, proporcionalmente, menos felizes somos. Então, a felicidade está totalmente condicionada a uma situação imaterial, uma situação do qual a gente só vai conseguir, de fato, em conjugando situações imateriais do comportamento do espírito, para que assim a gente vá lentamente costurando, como num bisturi, numa cirurgia, num processo de cunhagem, como o Vinícius comentou, como todos comentaram, um processo de cunhagem gradativa do nosso comportamento, à medida que vivenciamos dores, que vivenciamos os mais diversos percalços que, como muito bem citou a Eliana, advém de um planejamento reencarnatório muito cuidadoso, que, por exemplo, ela citou o Missionários da Luz, mas no capítulo, não lembro se é no capítulo 12, do Memórias de um Suicida,
Existe realmente assim é muito parecido com esse capítulo da reencarnação do Segismundo, do Missionário da Luz, falando também uma porção de informações riquíssimas do Memória de Suicida também, fica essa referência. E no item 3, ainda falando sobre a felicidade, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, ele diz assim, que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, as das qualidades. Olha só que legal. Olha como as questões do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, todos, é como se, eu já ouvi uma vez o Haroldo Dutra Dias comentar que o Espiritismo é como se fosse uma grande coxa de retalho costurado com diversos temas que a gente vai junto, a Carmen pega um pedaço, a Eliana outro, Vinícius outro, e a gente vai costurando um verdadeiro quebra-cabeça que vai desvelando o sentido das coisas, e o Espiritismo vai se mostrando poderoso na sua capacidade de revelar novidades para a gente, de nos esclarecer. E nesse sentido, o que acontece é que as pessoas elas acabam se voltando muito para essa felicidade, que é essa felicidade que de fato não está alicerçada pelas balizas de uma busca de virtudes. Portanto, muitas vezes a gente está atirando, querendo achar, de fato, aquilo que é o cerne da busca de todo ser humano, que é a alegria, que advém do amor, que advém do bem, está buscando em situações materiais. Quando que acontece que, por uma questão aí que se centraliza muito o que a gente vai comentar hoje à noite, com a bênção de Deus aqui, vai se comentar muito a questão do projeto de orgulho e de egoísmo. E nessa circunstância, muitas vezes sem as balizas da busca da virtude, o entendimento do amor enquanto essa conexão entre virtudes, que vai nos fazer aproximar cada vez mais da lei de Deus, que é amor, em todo o seu compêndio de variáveis, de fato, a gente, por uma questão de herança psíquica de outras encarnações, e por uma questão da gente estar imerso em um mundo, ainda de provas e expiações, com muita ignorância no sentido de ignorar a lei de Deus, a gente acaba sendo imerso em um mundo em que tudo respira, em tudo nós respiramos orgulho e egoísmo. E nesse sentido, eu penso que, como diz a espiritualidade, especificamente, por exemplo, na questão 913 do Livro dos Espíritos, se a gente quer falar de felicidade, como já bem os companheiros comentaram aqui, uma das coisas que a gente deve mais prestar atenção, tomar cuidado, é em conjugar duas palavrinhas. Trabalhar as crenças de orgulho e egoísmo, conhecendo bastante tudo o que de orgulho e egoísmo vem desembocar no nosso comportamento e, portanto, vem nos privar gozos do espírito, porque nos afastam da lei. Trabalhar, conhecer aquilo bem e nos analisarmos com muito esforço mesmo. E, por outro lado, na segunda palavrinha, trabalharmos cada vez mais o florescimento de todas as virtudes inerentes a essa coxa de retalho da amorosidade, do amor. Então, diminuindo, dissolvendo crenças de orgulho e sentimento, cada vez mais florescendo amorosidade a partir do aperfeiçoamento de virtude, na forja do sacrifício e da renúncia. E a gente trabalhando essas duas palavrinhas, lentamente os gozos vão sendo maiores do que as tristezas. Os aproximamentos à lei de Deus vão sendo cada vez maiores do que os afastamentos. E nesse sentido, acho muito importante comentarmos sobre a questão do orgulho e egoísmo, que por muitas vezes nós ouvimos falar de maneira um pouco genérica, mas a gente acredita que na doutrina espírita, as obras espíritas são até bastante detalhadas, de uma forma até bem palpável. Como a gente enxergar o orgulho e o egoísmo de maneira que, de forma prática, a gente procura alicerçar o nosso comportamento para, de fato, se transformar. Então, começamos aqui. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Aí os espíritos respondem a Kardec: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí resulta todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Olha só que curioso. No fundo de todos os vícios há egoísmo. E mais ali também no livro Seara dos Médiuns, mensagem 13, em Serviço Mediúnico, o Emmanuel diz assim:
o egoísmo, enquanto agente sutil, assume diversas formas na constituição espiritual. Olha que curioso. Então, egoísmo é como se ele fosse a raiz do mal, do qual a gente, por uma questão de ter abraçado um projeto, que por uma questão de influência social, e também por uma questão de influência social desta vida e de tantas outras vidas, a gente acaba abraçando essa ideia, como a Carmen falou muito, Carmen, na abordagem que ela fez. Então, a gente trabalha o quê? O orgulho. O que é o orgulho? O orgulho, nas obras póstumas, na primeira parte das obras póstumas, tem uma mensagem muito bacana lá no final da primeira parte, que ele fala muito sobre o conceito do orgulho e o conceito de egoísmo. Então ele diz assim, o egoísmo, por sua vez, ele se origina do orgulho. Olha, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, e melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Olha que curioso. É como se a gente tivesse abraçado uma viagem. A viagem é o seguinte: Deus criou uma lei do qual todos aqui estamos em cooperação, em trabalho de comunidade, cada um fazendo a sua parte em esforço útil de trabalho, todos crescemos e contribuímos para que nesse impositivo de progresso, de evolução, todos façamos o melhor para que a gente esteja ali florescendo, frutificando na medida da nossa evolução e fazendo o melhor pelo progresso, pela felicidade e pelo bem de tudo, de toda a criação. Porém, para nós, quando nós exageramos, como ele diz aqui, o instinto de conservação, a gente se empolgou com um negócio que a gente diz assim, não, o Vinícius, ele não é meu companheiro, não. O Vinícius, eu tenho que ser melhor do que o Vinícius. Por quê? Ele está fazendo a parte dele, mas eu preciso ser melhor do que ele. Eu preciso ter mais importância do que ele. Porque eu comecei a levar em consideração os critérios de quê? Não é o critério de estamos submetidos a uma lei de amor, cuja criação, tudo que advém do sentimento de amorosidade, que se conecta e cada vez mais que a gente divide, a gente enriquece, a gente floresce, a gente ilumina, em vez da gente se voltar para esse raciocínio, a gente deturpa um pouco isso, e Deus permite, nos deixa no nosso livre-arbítrio fazer isso por uma questão até de aprendizado, de estágio em patamares educativos do qual nós nos encontramos, e a gente começa a olhar assim, não, as coisas não funcionam dessa forma. Na verdade, eu tenho que ser melhor e mais importante. E eu vou começar a ver assim, diante dos critérios de materiais, eu vou olhar assim, eu quero ter mais. Eu tenho mais beleza, eu quero ser a mais bonita da minha sala. Eu sou bonitão, quero ser o mais bonito da academia. Não é para ter saúde, é porque eu quero ser mais do que o outro. Eu tenho dinheiro, eu tenho fortuna, tenho riqueza, mas não é para que eu possa ajudar a contribuir nesse bojo de amor do qual a lei divina, toda a providência divina, as leis criadas por Deus, todas se embebem disso tudo e espraiam isso. Não, eu preciso ter fortuna para que eu seja melhor do que o outro. Sempre melhor, em posição de vantagem, porque elegi para mim um critério de competitividade tóxica, destrutiva, afastada de Deus, portanto nos faz infelizes, do qual a competitividade tóxica é a referência. O orgulho me exalta. Eu inventei esse critério para mim. Nós inventamos enquanto sociedade. E o egoísmo, como consequência direta disso, se eu já me acho o cara, eu quero tudo para mim. Eu não quero só ser melhor. Eu não quero só ter saúde. Eu quero ser o bonitão do corpo sarado. Eu não quero só uma menina linda. Eu quero ter silicone, eu quero ter não sei o que, botox, tudo porque eu quero ser melhor do que o outro. Isso não vem julgamento para ninguém. Apenas um comentário de reflexão para todos nós, sem apontar dedos, que nós não somos, estamos aqui para somar uns com os outros. Então, ante essa situação, a gente vê o que é que diz no Obras Póstumas, que o egoísmo e o orgulho, eles nascem de um sentimento natural. Olha que curioso, a raiz, o sentimento do instinto de conservação, diz isso lá no Obras Póstumas, e que contido em justos limites, aquele sentimento do instinto de conservação é bom em si mesmo. O problema está na exageração, é que torna mal e pernicioso.
Olha como Deus é bom. Deus cria o sexo, Deus cria o instinto de conservação, mas é na exageração que a gente torna tóxica o experienciar daquela seara quando a gente se afasta da lei. Olha como é interessante. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Olha que interessante. Então, o homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Então, olha que interessante. Então, ante esse processo, ante essa realidade, o que acontece? Quando eu vivo no mundo sob esta perspectiva, uma perspectiva deturpada acerca da convivência, de me relacionar com os outros companheiros que estão ao meu redor, de me relacionar com os recursos naturais, com a natureza, de me relacionar com os bens materiais, com os cargos, com os objetos. O que acontece? Se eu já me embebi dessa realidade, de que eu não estou aqui para somar nessa perspectiva de crescimento, de amor, de florescimento enquanto comunidade, se eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para ser melhor. Eu preciso ser melhor. E se o outro começa a ser melhor do que eu, qual é o meu pensamento? Eu não posso deixar que o outro seja melhor do que eu, porque eu preciso ser melhor. Aí que vem a ideia da inveja. Então, olha só que curioso. A inveja como filha do egoísmo, como filha do orgulho. E eu fico irritado porque aquela pessoa está conseguindo ser melhor do que eu não queria que ela fosse melhor do que eu. Vem a intolerância. Vem o ódio, vem a raiva. E olha só, tudo, como diz na questão 913, daí resulta todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, que por si só é filho do orgulho, cuja raiz é um instinto de conservação exagerado, deturpado de maneira tóxica. Olha que interessante. Então, quando a gente vai pensar sobre o poder e a felicidade, sobre esse critério, esse prisma da felicidade enquanto aquisição de virtude, aquisição de coisas, cada vez em que a gente se aproxima em vivenciando o nosso comportamento, que é um resultado dos nossos pensamentos, a gente se aproxima mais de Deus. Então, todas as vezes que a gente vivencia essa realidade dessa competitividade tóxica do projeto de orgulho que todos abraçamos, naturalmente, se a gente recebe a incumbência de um planejamento reencarnatório, como bem comentou a Eliana, de poder, eu vim para trabalhar na seara da política, eu vim para trabalhar como herdeiro de uma grande empresa, vou ter muito dinheiro. Eu vim para ser pai, mãe e ter a autoridade e o poder sobre meus filhos. Eu acabei de ser promovido a um gerente, vou ter uma porção de funcionários sobre mim. A incumbência do poder. Se eu estou embebido dessa realidade em que eu preciso ser melhor, é muito natural que tudo vá ser filho desse pensamento. Então eu vou usar do poder para que eu humilhe a pessoa, para que a pessoa não cresça mais do que eu, para que a pessoa não consiga nunca ameaçar a minha condição onde eu me encontro. Então, olha como é curioso quando a gente pensa na oportunidade do poder e a gente vê essa realidade do orgulho e do egoísmo, a gente percebe como é importante a gente trabalhar o mal na raiz para que a gente consiga, da maneira mais construtiva, direcionar o nosso coração, para que a gente vá ali na raiz trabalhando aquilo que nos faz tornar tóxico, o poder, o dinheiro, as amizades, os bens materiais, tudo. Porque o orgulho, como ele diz assim, nas mais variadas circunstâncias, né? Ele é como se fosse realmente uma doença, uma sarna, né? Como o Emmanuel até comenta esse termo aqui. O Emmanuel, então, no Livro dos Espíritos, que onde ele toca, cara, ele consegue em tudo, ele consegue manchar a sublimidade do amor de Deus. Olha como é importante. Mas para isso, existe com certeza uma solução. E nesse sentido, a gente vê aqui, ainda no Obras Póstumas, ele dizendo assim, para que o orgulho o deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se lhe prove que ele não é mais do que os outros, e que estes são tanto quanto ele. Que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica, e que essas verdades ressaltam da preexistência da alma e da reencarnação. Olha que curioso, Kardec ele vai trabalhando base de uma nova crença, do qual a gente vai dissolver a crença de orgulho.
Eu sei que eu recebi a oportunidade de Deus e que eu sou tão falho quanto as outras pessoas, que Deus é maior que todos nós, que existe uma providência divina que tutela toda a criação, que nos auxilia, que nós somos falhos, que nós reencarnamos para aprender e que nós podemos cair em tudo aquilo quando a gente busca acusar, quando a gente busca competir de maneira tóxica, porque em nos afastando de Deus, a gente está simplesmente perdido porque trabalhamos para nós mesmos, sem a ajuda da espiritualidade, da lei. Então, quando a gente busca essas novas balizas e a gente, com muito esforço, a gente consegue transformar a nossa forma de pensar, naturalmente o nosso sentimento vai lentamente, a partir do esforço, como nos diz também Leon Denis aqui, no livro Depois da Morte, no capítulo 45, Orgulho, Riqueza e Pobreza. Olha só o que Leon Denis fala. Não poderá libertar-se desse tirano, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Olha a oportunidade. Olha o contexto que representa o orgulho nessa perspectiva da gente buscar encontrar a raiz do mal para que a gente encontre de fato a felicidade por saber que é naquele ponto que a gente deve transformar os nossos corações. Só que quando a gente olha por esse lado, a gente pensa assim, e se eu investir dessa oportunidade do poder, embebido, ou então me permitindo na questão do orgulho, e eu acabo me exaltando e pisando nos meus subordinados, ou maltratando meus filhos, aqueles que estão sob a minha administração, se eu acabo me equivocando e exagerando no meu comportamento com essas pessoas, qual é a consequência que vai resultar disso para mim? E nisso, Kardec pergunta aqui na questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Aí os espíritos respondem, merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. E na questão 918, lá pelas tantas, os espíritos respondem assim também, se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Dela não se envaidece, por saber que Deus, que lhe as deu, também lhes pode retirar. Se sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Olha que curioso, gente, essa perspectiva a partir da ótica daquilo que a gente precisa analisar em nós para transformar o nosso comportamento em observando a raiz do mal e trabalhando as crenças de amorosidade, estudando sobre tolerância, estudando sobre compreensão, compaixão, entendimento e fazendo disso, de fato, uma realidade comportamental para que aí sim, conseguindo mais pontos de conexão do que de desconexão com a lei, a gente de fato vá ascendendo em conexão com a felicidade, que é, como disse o Vinícius, uma estruturação de vida a partir de um projeto de esforço, como diz o Leon Denis, de esforço muitas vezes penoso, duro e difícil, que com certeza vai resultar em muita felicidade para a gente, porque não existe felicidade fora de Deus. E existe sim muita infelicidade, muita dor, muita tristeza fora de Deus, desconectado de Deus. E para finalizar, eu gostaria de colocar uma pequena frase aqui de André Luiz, do livro A Verdade Responde, que é escrito por Emmanuel André Luiz, mas essa mensagem do André Luiz, na mensagem 4. Aí diz assim, usa a bênção do poder, garantindo o direito e a paz. E é isso, gente, é mais ou menos nessa linha que a gente queria colocar para vocês aqui, para a gente refletir junto nesse momento maravilhoso aqui de tantas reflexões riquíssimas,
sobre essa questão da busca da felicidade a partir da transformação de dissolver orgulho e egoísmo, e a gente lançar luz sobre isso, para aí sim, de fato, a gente conseguir ter um amor mais limpo, né? Porque não manchado por essas desconexões enraizadas da sociedade e nós, do orgulho e do egoísmo. É isso, Vinha, é isso, pessoal. Gratidão, Sávio, pelos seus comentários, foram excelentes. Inclusive, a Márcia Fernandes comenta aqui, ela também agradece, excelente sua reflexão, Sávio, ela mandou aqui. A Cida Sena também diz que o orgulho é um vício do ser humano. E antes de eu passar a palavra para a Carmen, que ela quer